A paz do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje, ela tem por tema: tomai toda a armadura de Deus. E está embasada lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que vai dizer o seguinte para nós: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E continua: orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então, a verdade, meus irmãos, é que neste mundo em que nós vivemos, nós estamos em constante batalha. Se você não se apercebeu disso até o momento, é o que a palavra de Deus vai nos revelar, que este mundo está em constante batalha, em constante conflito. Só que não são entre nações, povos, seres humanos guerreando uns contra os outros. Claro que nós vemos exemplos disso, como é o que acontece lá na Rússia e na Ucrânia. Mas no mundo invisível também existe uma guerra sendo travada, muito mais acirrada, muito mais forte, muito mais destrutiva, porque se trata de uma guerra que vai determinar a salvação e o destino eterno das almas das pessoas de todo o mundo. E a palavra de Deus, ela fala que nós temos um inimigo em comum, que batalha, que peleja contra a vida de cada um dos seres humanos, que é Satanás. E o seu reino das trevas, e os seus companheiros nessa batalha, que são as hostes espirituais, tudo aquilo que nós estávamos lendo neste versículo, acabamos de ler. E em contraposição, nós temos o poder de Deus, seus anjos e o Senhor pelejando também pelos seus santos. E nós estamos envolvidos nesta batalha. Nenhum de nós estamos fora disso. Mesmo você que não se diz espiritual, mesmo que você que não diz crer, professar nenhuma fé, crer em Deus, você não está fora desta batalha, você está incluso. Porém, não está ciente disso, ciente dos detalhes desta batalha. E como nós podemos nos proteger? Porque se eu estou em guerra, pense aí comigo, se você está em guerra, certamente você não vai querer ir para essa guerra despreparado, não é? Você não vai querer permanecer nessa guerra exposto, né? Com seus órgãos vitais expostos. Ninguém vai para a guerra assim. Se vocês assistem aqueles filmes, né, medievais, vocês vão ver que os soldados eles iam todo aparelhados, né, todo aparelhados, cheios de
materiais pesados, né, metálicos, fortes, que garantissem a proteção do corpo daquela pessoa contra os ataques, contra ali as estratégias do inimigo na batalha. E aí a Bíblia ela vai dizer que também está disponível para nós uma armadura semelhante, mas também uma armadura diferente, porque ela é uma armadura espiritual que Deus disponibiliza para aqueles que a buscam nele. Então, para ter acesso a essa armadura, primeiro você precisa ter acesso ao Deus dessa armadura. Se você está nesta batalha e não quer permanecer sozinho, não quer permanecer debaixo da opressão do maligno, porque quem está no mundo está debaixo da opressão do maligno, desses poderes das trevas que querem destruir os seres humanos e estão expostos. E não estão contando com a armadura e nem a proteção de Deus. Mas quando você recebe a Cristo como seu Salvador, quando você recebe Ele como Senhor, Salvador das suas vidas, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Ele entra na sua vida e Ele vai ser o seu refúgio e fortaleza nesta guerra. E aí Ele vai fornecer para você armas espirituais, escudo e proteção espiritual. Ele vai cercar em volta, porque a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas anda em derredor das nossas vidas, buscando quem está distraído, para que possa tragar como se fosse um leão. Se você não deseja permanecer nessa situação de perigo, vou te falar dessa armadura que Deus ele nos dá. Receba Cristo e tenha acesso a esta armadura poderosa contra os ataques malignos espirituais. E aí a palavra em Efésios capítulo 6 começa a descrever as partes, os componentes desta armadura. Ele vai falar primeiro, o irmão Paulo, ele vai falar, o apóstolo Paulo, dos lombos cingidos com a verdade. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus, ela completa, para que você se proteja bem na batalha espiritual. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, não são contra as pessoas, são contra espíritos do mal. E os nossos lombos precisam estar cingidos com a verdade. E o que isso quer dizer? Estar com os lombos cingidos com a verdade. Antigamente, quando as pessoas elas se vestiam com aquelas túnicas, né? Lá no Oriente Médio, aquelas túnicas compridas, né? Parecendo semelhante a vestidos, que elas precisavam trabalhar, elas precisavam de um serviço que fosse necessária maior agilidade. Sabe o que elas faziam? Geralmente elas vestiam esses vestidos e amarravam aqui um cinto, né? Amarravam ali uma tira de pano, o que quer que seja, de couro. E cingia os lombos, ou seja, levantava as pontas daquela vestimenta comprida, amarrava aquelas pontas de modo que se tornasse uma vestimenta mais curta e possibilitasse que as pernas ficassem livres para estar prontas, preparadas para a ação, para agir, para trabalhar, para fazer atividade, o que quer que fosse. Então, estar com os lombos cingidos tem o sentido metafórico de estar preparado, de estar pronto, de estar disposto, de estar preparado com a verdade. Então, isso quer dizer que nós precisamos ser experimentados na verdade, conhecer a verdade, prosseguir em conhecer, nos firmar na verdade. Cingir tem o significado, se você for procurar lá no Google, cingir é estar à volta de, conter ou incluir em seu interior, fechar, rodear, circundar, cercar, pôr ou usar ao redor de uma parte do corpo. Então, nós podemos concluir que precisamos estar protegidos com a verdade. A verdade de Deus, ela vai nos proteger. Quando nós temos ela ao nosso redor, nós vivemos na verdade. E quando nós preenchemos o nosso interior com a palavra de Deus, com a verdade, com Cristo, com a presença de Cristo,
que ele é a verdade. Ele disse certa vez, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, nós precisamos do conhecimento da verdade, pois ela trará para nós liberdade e firmeza para nós estarmos firmes, para trabalhar para o Senhor. A Bíblia nos orienta a conhecer e prosseguir em conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Também a segunda parte desta armadura, nós somos orientados a vestir a couraça da justiça. A couraça, ela era aquela parte, né, que podia ser feita de couro, aqui que protegia, né, os órgãos vitais da pessoa. Ou poderia ser de metal, né, de ferro, de bronze, né? Toda aquela armadura do cavaleiro, ela garantia justamente isso, a proteção, o resguardo, a capacidade de não deixar que aquele soldado fosse atingido, ferido. Esta é a simbologia, a metáfora. Então, nós precisamos estar protegidos, nós precisamos estar resguardados, nós precisamos estar com a justiça, protegidos pela justiça de Deus. E como nós estaremos protegidos com a justiça de Deus? Bom, segundo a Bíblia, nós entendemos que através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus, porque a situação do homem, logo no princípio da história, depois que houve a falha, a queda de Adão e Eva no pecado, todos os seres humanos, eles começaram a nascer com uma dívida, escravos do pecado, acumulando pecados e desobedecendo a Deus. E isso gerava para nós a condenação. E a justiça de Deus exigia que esse preço fosse pago, que nós fôssemos condenados, que nós sejamos condenados e tenhamos morte eterna, condenação eterna. Mas a justiça de Deus foi feita através de Jesus Cristo. Jesus veio como homem à terra, morreu, se sacrificou em nosso lugar, entregou a sua vida para que através deste sacrifício pagasse o preço por estes tantos pecados que pesam sobre nossas vidas, até que nós recebamos este sacrifício de Cristo, até que reconheçamos que Ele fez tudo isso por nós e aceitemos o seu sacrifício por nós. Então, estes pecados pesam sobre o ser humano. Mas Jesus transfere para nós o benefício da sua vida de justiça. E através de Jesus nós somos justificados. E a justiça de Deus já não pesa mais contra nós, mas ela nos protege. Porque Jesus transferiu os benefícios daquele sacrifício para nós. E quando Jesus faz isso, então a justiça de Deus, ela nos protege. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós e nós somos justificados. E aí Ele passa a nos ver com olhos como filhos obedientes, como filhos que agradam a Ele. A justiça de Deus protege, resguarda, não permite que sejamos atingidos, que os remidos sejam atingidos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A ira, a condenação de Deus já não repousa mais sobre nós. Sem a couraça da justiça, nós estaríamos expostos. Nossos órgãos vitais estariam expostos. Nós poderíamos ainda ser condenados e destruídos. Porque Deus é justo e Ele é santo e Ele não aceita o pecado, Ele não aceita a impureza, a impiedade. Mas Jesus, com seu sacrifício, nos livrou deste peso do pecado. Glória a Deus. O terceiro componente da armadura são os pés calçados na preparação do Evangelho. Nós precisamos estar também com os pés calçados. E aí eu me lembro de uma situação em que Jesus, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ali Jesus, ele mostrou
que aquela atitude, ela simbolizava um pacto, uma aliança entre ele e os discípulos que estavam tendo os seus pés sendo lavados. E certo discípulo chamado Pedro, ele disse assim: Senhor, se é assim, então me lava por completo. Se isso significa que eu estou tendo parte contigo, me lava logo todo, não só meus pés. Ele disse assim: não, Pedro, não é necessário, vocês já estão limpos. Mas só os pés, porque os pés, eles são ali o contato que nós temos ainda, né, com esta terra, com este mundo. E enquanto nós caminhamos aqui na terra, nós podemos, né, sujar os pés. São o ponto de contato ainda que mostram que nós não fomos retirados desse mundo por completo, mas nós somos limpos, para que entendamos que não somos daqui e não devemos levar nem mesmo o pó desta terra nos nossos pés. Nada que tenha a ver com este mundo. O crente salvo não tem a ver com este mundo. Mesmo que o pó ele queira ficar ali acumulado, mas o Senhor, ele nos limpa. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. É o que a palavra vai dizer, porque o Senhor se agrada. Ele nos deu a ordenança, o ide do mestre, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra, em Samaria, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Eu quero que o meu evangelho seja espalhado. Ao sair do Egito, o povo de Israel, naquela correria, o Senhor deu uma ordenança a eles e disse assim: estejam prontos para que a qualquer momento vocês saiam desta terra em direção a Canaã. Quando eu disser, estejam já com os pés calçados, com suas sandálias, já estejam com seus cajados na mão, só esperando a ordenança. E isto demonstrava a questão da prontidão também, que precisamos estar com os nossos pés prontos. Prontos para quê? Para levar a mensagem do evangelho de salvação de Cristo ao mundo perdido, ao mundo que necessita ouvir. Somos chamados a estar prontos para cumprir com o ID de Cristo, revelando o amor sacrificial de Deus pelo mundo, a necessidade de arrependimento e a conversão a Cristo, que o ímpio precisa passar por isso. A conversão do mundo a Deus, a salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Precisamos sempre anunciar isso e não guardar para nós mesmos. O quarto item da nossa armadura de Deus, Paulo diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, o escudo da fé. Porque o escudo, dentre estes apetrechos, ele revela a ideia de defesa do ataque ou do perigo, um obstáculo aos ataques do maligno. Ele diz assim que este escudo nós devemos levar ele para resistir aos ataques do diabo, na forma de dardos inflamados do maligno. Nosso inimigo na peleja, que é Satanás. Lá no versículo 12 vai dizer isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquelas coisas que se não veem. E nós precisamos da fé para resistir. Quando vierem aqueles pensamentos maus, quando vierem os ataques, a opressão do maligno, então é através da fé nos atributos de Deus que Deus está conosco, que Deus é fiel, que Deus não nos desampara, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é santo, que Ele é nosso socorro bem presente na angústia. Quando nós permanecemos na fé, combatemos estes dardos inflamados que vêm contra a nossa mente para tentá-la tirar de Cristo e levar para o caminho mau. Mas através da fé nós permanecemos firmes. O quinto componente desta armadura é o capacete da salvação, que ele garante a proteção para a cabeça, né? E a cabeça, ela é muito importante porque é a nossa central de comando de todo o corpo. Da mesma maneira de todo o corpo espiritual também. Nós precisamos desenvolver a mente de Cristo,
uma mente do crente salvo. A mente de Cristo é a mente do crente salvo, que indica todo o tempo para a salvação. Eu sou salvo, eu sou remido, eu sou diferente. Eu devo pensar, entender as coisas de maneira totalmente diferente. E isto vai nos proteger contra os ataques do mundo, contra o secularismo, contra as mentiras, contra as heresias, contra tudo de mal, levando cativo todos os pensamentos que vêm contrários na nossa mente para Cristo, para os pés de Cristo. Precisamos ter uma mente de crentes salvos, com o capacete da salvação. E por fim, Paulo ele nos instrui a tomar a espada do Espírito. E ele diz que essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Este é o único dos apetrechos que indica ataque frontal, ataque direto. É a palavra de Deus, é a nossa Bíblia Sagrada. A ferramenta de ataque é a palavra de Deus. A autoridade de Deus na sua palavra. A autoridade para nós enfrentarmos os erros, enfrentarmos as mentiras de Satanás, enfrentarmos os ataques e desfazer todas as obras de Satanás através da palavra de Deus, porque há poder nesta palavra. Para atacar as mentiras, para anular o engano, para quebrar o poder das trevas, para desfazer as tortuosidades e perversidades do próprio coração humano, nós precisamos estar arraigados na palavra. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Certa vez Satanás estava ali tentando Jesus no deserto. E aí ele fazia várias propostas a Jesus, mentiras e insinuações. E sabe como foi que Jesus venceu? Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus rebateu todos os ataques do maligno usando a palavra de Deus, que é poderosa para desfazer as obras do maligno. E suas propostas e mentiras foram vencidas pela palavra de Deus. E por fim, Paulo ele nos orienta a orar e a vigiar. Orar por quê? Porque nesta guerra espiritual nós temos um comandante, o Senhor dos Exércitos, e precisamos estar em constante contato com Ele, orando e conversando com Ele para receber diretamente dele as estratégias para vencer todas as ciladas espirituais, os ardis de Satanás, suas armadilhas. E o Senhor dos Exércitos, o nosso general, ele vai nos dar as estratégias e vai nos ajudar a vencer. E precisamos vigiar, porque nós não podemos ir para uma guerra desatentos. Se você vai para uma guerra e fica desatento, qualquer coisa é motivo de você ser atingido e perder sua vida. Da mesma maneira, espiritualmente, precisamos estar sempre, a todo momento. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. E também, orai e vigiai para que não sejais tentados. Foram palavras de Jesus para nós. Precisamos estar com os olhos espirituais abertos nesta batalha e sempre atentos. Esta é a mensagem que o Senhor tem para o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te conceda a vitória nesta peleja espiritual, porque aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Amém.